Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas de direito grátis. A gente está aqui no módulo 4 do Direito Penal, parte geral, onde nessa aula a gente vai estudar o nexo de causalidade, beleza, gente? Mas antes de começar, quem não se inscreveu, se inscreve, compartilha com os colegas e tal. Isso aqui é o curso completo de direito que a gente está tentando desenvolver aos poucos, né, por vários módulos. E é para ajudar todo mundo aí. Se você conhece alguém que está precisando, que tem curiosidade de aprender direito ou que está cursando a faculdade de direito, compartilha, gente. Avisa aí, vamos divulgar o canal para ajudar a gente também aqui a alavancar o nosso trabalho. E tiver curiosidade também, dá uma conferida no link do canal e do vídeo. A gente tem vários livros disponíveis aí. Tem um curso de Direito Constitucional também que eu coloquei para poder ajudar aqui a monetizar o canal. Quem puder adquirir, pode adquirir lá também. Está disponível no site direitoemtopics.com. Beleza? Então a gente vai começar a aula de hoje. Vamos lá. Nexo de causalidade, né? Bem, inicialmente a gente pode começar essa aula conceituando o nexo causal. Vamos tentar fazer ela mais rápida possível, que é muito grande o assunto, beleza? Bem, para a doutrina dominante, o nexo causal é o quê? É o vínculo que há entre a conduta do agente e o resultado decorrente da conduta do agente. Tal resultado, gente, ele deve ser relevante de tal forma que ele possa constituir o fato típico, certo? Então, a relação de causalidade, ela repercute diretamente aonde? Na tipicidade. Vemos nesse conceito aqui dois pontos importantes. Nós temos de um lado a causa e de outro o resultado. Então, o que seria a causa, né? A causa, gente, é a ação ou omissão que é indispensável para que se configure o resultado em concreto, né? Mesmo que não seja em um grau relevante de contribuição. Assim, para a doutrina, não há qualquer diferença entre causa, condição ou ocasião para a aferição da relação da causalidade, né? A condição aqui, nesse caso, é o que faz com que a causa produza o seu efeito, e a ocasião, a circunstância acidental que possibilite a produção daquela causa. Beleza? Só para a gente fechar aqui. Já o resultado, sob um ponto de vista naturalista, é a modificação sensível do mundo exterior. E sob um ponto de vista jurídico ou normativo, é a demonstração da alteração gerada no mundo jurídico, afetando o interesse e o bem jurídico tutelado pela norma. Sem que, para isso, gente, haja necessidade aqui que ocorra um evento no mundo natural. Para a doutrina majoritária, como a gente viu em aula anterior, né, prevalece o conceito naturalístico do resultado. Enfim, o nexo de causalidade, né, é o liame de existência entre a conduta, seja ela uma conduta ativa ou omissa, né, e o resultado, né? Essa é a conduta e o resultado que possibilite o quê? A adequação típica. Vamos agora estudar então as principais teorias aplicadas ao nexo de causalidade. A primeira delas é a teoria da equivalência dos antecedentes. Bem, para essa teoria, todas as condutas anteriores ao resultado são levadas em consideração. Bem, aqui nesse caso, o que prevalece, gente, é o juízo de eliminação hipotético, ou seja, se retira da linha do tempo um antecedente. Aí, se o resultado desaparecer, aquele antecedente seria o quê? A causa do evento. Por outro lado, se você retirar o antecedente da linha do tempo e o resultado continuar, significa o quê? Que não é a causa do evento, essa causa. Essa teoria aqui ela é adotada no artigo 13, caput do Código Penal Brasileiro, que ele diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então é a teoria da equivalência dos antecedentes que é adotada pela doutrina brasileira. Bem, a outra é a teoria da causalidade adequada. Bem, por essa teoria, o nexo de causalidade ele é formado quando se considera como causa todos os antecedentes que sejam aptos e idôneos para que seja produzido o resultado, mas dentro o quê? De um juízo de bom senso e razoabilidade. O outro é a teoria da imputação objetiva. Bem, nessa teoria o nexo de causalidade é o quê? Ele é constituído de tal forma que o que é considerado são os antecedentes ilícitos, gente, potencialmente aptos para gerar o resultado. Um exemplo aqui que a gente pode citar: um indivíduo que dispara um tiro em direção a uma pessoa, mas por sorte a bala não o atinge. Para a imputação objetiva, é permitida aqui, nesse caso, a responsabilidade objetiva do autor, mesmo que o autor tenha previsto ou desejado não resulte em resultado específico, mesmo que não tenha ocorrido, basta ele ter pensado, né, ter aparentemente tentado praticar o ato, aqui ele responderia por a responsabilidade objetiva, penal objetiva, que é a teoria da imputação objetiva.
Bem, em relação à causa, a gente deve analisar cada situação em apartado. Então, a gente deve verificar a responsabilização penal da seguinte forma. Bem, temos que ver causas relativamente independentes, né, da conduta. Ocorre aqui quando há uma ligação da causa ao agente, mas que não possui força suficiente para gerar um resultado por si só, ou seja, uma causa que possui uma ligação relativa. Por exemplo, aqui, um caso de uma pessoa que seja baleada que morre em decorrência de um incêndio no hospital onde ela foi internada. Nesse caso aqui, a gente tem que considerar que o fogo foi a causa relativamente independente. Ela não dependia da conduta do agente, foi independente, mas foi relativamente porque ele precisou ir no hospital, né? E acabou resultando em morte. Se o indivíduo não fosse baleado, aqui nesse caso, não estaria no hospital e, consequentemente, ele não teria morrido no incêndio. Agora, com causa. Com causa, trata-se de uma incidência de uma causa exterior à vontade do agente que seja na produção de um mesmo resultado, ou seja, ela está lado a lado à ação principal. Então, entre as concausas, a gente tem a concausa pré-existente, que é o quê? É a causa que pré-existe, gente, que ela já existe antes da conduta do agente. Por exemplo, uma pessoa hemofílica, ela é agredida por alguém e ela sofre uma hemorragia incontrolável, vindo a óbito. Isso aqui é uma concausa pré-existente. A outra é a concausa concomitante, que é o quê? A causa que ocorre simultaneamente, né? Concomitante, né? Simultaneamente com a conduta do agente, levando ambos os fatos ao resultado, a causa e o resultado. Exemplo aqui, uma pessoa também baleada, né? Que ao mesmo tempo está embaixo de uma marquise e essa marquise cai sobre a pessoa, né? Mas vindo a óbito em decorrência dos escombros, não por causa do tiro. Né? Aqui é uma causa concomitante. A concausa superveniente, ela ocorre logo após a conduta principal do agente. Ela ensejando o quê? Num resultado. Exemplo aqui, no caso da superveniente, né? Aquela que ocorre logo depois da conduta. Né? Uma pessoa baleada que morre durante uma cirurgia e que tem um choque anafilático. Aqui, nesse caso, o agente responderia por homicídio, nesse exemplo aqui. Tá? A concausa superveniente, por si só provoca resultado. É um tópico à parte que eu coloquei aqui. Aquela que, por si só, provoca o resultado. Né? A concausa. Nesse caso aqui, a causa ocorre após a conduta do agente, né? Provocando que um resultado pela sua própria força. Um exemplo é o quê? Uma pessoa baleada que se encontra fora de perigo de morte, ela não ia morrer em hipótese nenhuma, né? Que vai para o hospital e morre em decorrência de um incêndio enquanto aguarda o atendimento. A gente vê nesse exemplo aqui que a causa superveniente, que é uma causa superveniente relativamente independente, é um incêndio que teve poder suficiente para gerar a morte da vítima. Aquele tiro não tinha chegado a esse intento. Né? É importante ressaltar aqui, gente, que para as concausas absolutamente independentes, sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, o agente ele responde pelo crime tentado. Tá? Enquanto as concausas relativamente independentes, no primeiro caso, se pré-existente ou concomitante e superveniente que não causou por si só o resultado, ele responde por crime consumado. Se por si só causar o resultado, aí ele responde o crime tentado. Beleza? Então a gente chega aqui ao final dessa aula, né, no módulo 4 de Direito Penal, né, parte geral, onde a gente estudou o nexo de causalidade. E na próxima aula a gente vai dar andamento a esse estudo aqui, da parte geral, e a gente vai estudar os crimes qualificados pelo resultado. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.